Olá, queridos, bem-vindos! A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos para a segunda lição desse trimestre, estudando sobre o livro de Marcos, com o tema A Oposição ao Servo. E o texto para leitura em classe está no livro de Marcos, capítulo 3, do verso 1 ao 21. E os tópicos que nós vamos abordar são eles. Primeiro, oposição silenciosa. Segundo, oposição explícita. E terceiro, oposição cruel. Os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, proclamar o evangelho e dar testemunho da nossa transformação. Segundo, perseverar na fé em Jesus, mesmo sob críticas e acusações. Terceiro e último, acolher todos quantos queiram conhecer a Jesus e libertar-se dos pecados. E nós sugerimos que você faça a leitura do capítulo 2 e 3 de Marcos, porque somados a esse comentário, o índice de crescimento e aproveitamento será ainda muito maior. Portanto, tira um tempo e lê Marcos capítulo 2 e capítulo 3. E quero também, nesse momento, agradecer a você que é inscrito no canal. Meu muito obrigado para você. E para você que ainda não é inscrito no canal e quiser fazer isso agora, também serei grato a Deus por você. Muito obrigado por esta oportunidade que você nos dá de juntos levarmos esta palavra a mais alguém. Não esqueça de deixar o seu like, de dar a sua curtida, de fazer o comentário e, se possível, compartilhar com mais alguém. Portanto, a todos vocês que me acompanham nesse momento, sejam todos muito bem-vindos. E nós vamos então ao nosso comentário de hoje falando sobre oposição silenciosa. Vale lembrar que no início desse comentário, o escritor Lucas, no capítulo 2 e no verso 2 do seu livro, ele diz que Jesus atinge o auge da sua popularidade. Multidões afluem de todos os lados em direção a ele para serem curados de suas enfermidades e libertos de suas opressões. Marcos capítulo 3, do verso 7 e verso 8, ele diz que essa popularidade de Jesus também atrai terríveis opositores, polêmicas religiosas e resistências familiares por aquilo que ele está fazendo. Ele está trabalhando, está avançando, mas as pressões, as oposições começam a chegar. Diz do texto aqui que Jesus estava na cidade de Cafarnaum, aonde ele escolhe para ser o seu QG, o seu quartel-general, porque dali haveria mais facilidade de acessibilidade às demais localidades, e Jesus está em Cafarnaum. Possivelmente, segundo o escritor, ele estaria na casa de Pedro, e de repente percebe-se que algumas pessoas enfrentavam algumas dificuldades para chegar aonde Jesus estava, porque a multidão que afluía era muito grande. E o escritor conta que no capítulo 2, no verso 3 e no verso 4, que existia um grupo de pessoas, pelo menos 4 homens, carregando uma cama com um homem paralítico em cima daquela cama, aquele homem doente, e eles resolvem carregar e levar aquele homem até Jesus, porque a fé que eles tinham era uma fé persistente e criativa. Eles sabiam que se ele chegasse com aquele paralítico aonde estava Jesus, o paralítico seria curado. Mas eles enfrentam pelo menos 3 dificuldades. A primeira é o peso daquela cama que eles estão carregando, pelejando para ver se chega, mas a multidão era muito grande. A segunda dificuldade, como penetrar no meio daquela multidão carregando aquela cama, 4 pessoas pedindo para abre alas para mim passar, e todo mundo querendo ao mesmo tempo chegar onde estava Jesus. Então, também não havia condições. Eles, então, pelejam por todas as direções para ver se conseguiam chegar, mas uma tentativa frustrada. Ou seja, eles tinham pelo menos essas 3 dificuldades de chegar até onde estava Jesus. Mas o texto diz que eles tiveram também uma ideia genial. Que foi isso? Eles subiram em cima da casa e fizeram com que aquela cama eles descessem até aonde estava Jesus, na presença de Jesus. A fé deles, esta fé que eles tinham, persistente e criativa, eles não desistiram. Pelejaram até chegar e alcançaram o objetivo que eles queriam.
Mas o escritor faz uma pergunta para nós nesse comentário, dizendo o seguinte: que nos tem impedido de levarmos pessoas a Jesus? De repente pode ser que a nossa resposta seja: pastor, é o cansaço. O trabalho é muito árduo, meu trabalho também, ele é muito puxado, e eu já chego em casa cansado, saio cedo, chego tarde, e não tenho condições de estar fazendo mais nada para Jesus, já é muito cansaço, não dá. Outros podem dizer assim: ah, pastor, os sistemas que a gente tem enfrentado hoje, é tão difícil a gente levar alguém para Jesus por causa de, às vezes, até leis que nos proíbem de determinados lugares chegarmos com a palavra de Deus. Também poderia ser um argumento nosso. Em terceiro, pode-se dizer: ah, pastor, eu já fui um crente muito assíduo, assim que eu aceitei Jesus, eu era um crente bem inflamado pelo poder de Deus, e eu já trabalhei tanto, hoje eu já estou meio desanimado, espiritualmente eu estou um pouco meio cansado, meio desanimado, meio para baixo. Qualquer uma das respostas que seja a minha ou a sua, não justifica diante de Deus quando nós olhamos para a lição desses homens aqui. Todas as dificuldades possíveis eles enfrentaram, mas eles não desistiram. Uma fé persistente e uma fé criativa, e fizeram com que colocasse aquele homem diante de Jesus. Quando Jesus vê esse homem na sua frente, a primeira palavra de Jesus para esse homem não foi dizendo: ser curado, mas a primeira palavra para esse homem foi: filho, os teus pecados te são perdoados. E quando ele fala essas palavras, começa então o tititi. Quem é ele para perdoar pecado? E quem é que está falando essas palavras? Os escribas. E quem são os escribas? Os escribas são aqueles homens, aqueles líderes religiosos que foram formados. Começou a surgir os escribas quando Israel foi cativo, perderam o templo. E então, onde eles estavam, nos países, no cativeiro, eles lá então eram permitidos fazer uma espécie de sinagoga, um lugar onde eles se reuniam para ouvir a palavra de Deus, já que não tinha mais o templo, não tinha mais os ritos, não podia ter o sacerdote. Então, reúne pelo menos esse povo ali no cativeiro para fazer o culto. E como era o culto? Ler a palavra de Deus. E quem era que lia? Alguém que pudesse ler e interpretar o que estava escrito. E aí é que surgiu a ideia, ou surgiu a classe dos escribas. Esses caras, eles copiavam a Bíblia onde tinha a lei, onde tinha uma sinagoga, eles iam para lá ler. Então o culto deles era isso, era ler a palavra, mostrar e explicar. Era essas pessoas. Então eles eram pessoas que tanto conheciam a Bíblia, interpretavam a lei, como também profissionalmente eles copiavam, e copiavam também até as escritas, mesmo sendo texto ditado. Então eles se achavam dono do conhecimento. Na verdade é isso. E quando eles ouvem Jesus dizendo: perdoados são os teus pecados, aí eles raciocinam e dizem: tem alguma coisa errada, porque só quem pode perdoar pecado é Deus. Está na lei, está escrito. Esse cara aí, ele é um charlatão, ele está fazendo alguma coisa aí querendo enganar as pessoas, né? Na verdade, eles não entendiam qual era o propósito de Deus. Mateus, no capítulo 1, verso 21, diz que o propósito de Jesus era salvar o seu povo, libertar o seu povo, aqueles que estavam em trevas, os que estavam sobre o poder do pecado, ser libertos. Salvar o seu povo era esse o objetivo de Jesus. Por isso que ele ordena que os pecados daquele homem sejam perdoados. Mas para os escribas era uma afronta. Eles não sabiam, eles ficam ali naquela acusação silenciosa, mas Jesus já sabia do que eles estavam falando. Depois, a gente vem sobre o perdão. Quando fala desse perdão de pecados, nós vamos perceber que para os críticos, Jesus era esse charlatão. Ele está querendo dar uma aí de santo, de Deus e tal, querendo atrair as pessoas mais ainda para ele. Só que para esses fariseus, para esses escribas, eles tinham que ver alguma coisa para eles poderem acreditar. E aí é quando Jesus entra em ação, não por pressão, mas espontaneamente pergunta para eles: qual é mais fácil para vocês? É dizer para esse paralítico: perdoados são os teus pecados, ou dizer para ele: levanta e anda? Aí Jesus completa dizendo: para que saibais
que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, eu te digo, levanta e anda, toma a tua cama e vai para a tua casa. E aquele homem levanta-se, toma a sua cama e vai para a sua casa. Então, a ordem ao paralítico que se levante e toma o seu leito e vai, isso está cumprindo aquilo que Jesus veio fazer. Jesus faz a obra completa em nossa vida. Ele tanto perdoa os pecados quanto cura dos nossos males. E a principal missão de Jesus é o que, irmãos? Perdoar os nossos pecados. Então, portanto, para você professor, aluno, para você companheiro que conhece isso aqui, vamos difundir ainda mais que o maior milagre que Deus pode fazer na vida de uma criatura, na vida de um homem ou de uma mulher, é perdoar os pecados. O restante é consequência depois já dessa graça, mas o maior milagre é o perdão dos pecados. Que possamos continuar levando essa palavra genuína. Depois nós vamos para o segundo tópico, quando ele fala sobre a oposição explícita. O que é isso aqui? Na oposição explícita é porque Jesus vai caminhando, Jesus está começando seu ministério, o escritor diz que ele está no auge da sua popularidade, ele está chamando as pessoas para lhe ajudar no ministério, e ele passa em frente a uma coletoria, lá está um homem chamado Levi, e o Senhor olha para ele e diz, Levi, segue-me. E Levi prontamente levantou-se e foi. Seguiu a Jesus. Agora escuta uma coisa. Levi, ele era um coletor público que prestava serviço ao governo romano. Então, para os judeus, esses caras eram terríveis. Era um cara de má conduta, de caráter duvidoso. Porque para algumas pessoas diziam que os cobradores de impostos, eles alteravam os impostos conforme eles viam a condição de cada um. Então, pesava um pouco a mão. Ou seja, cobrador de impostos geralmente era tido pelas pessoas como alguém à margem da sociedade. Ninguém quer papo com ele, não. E os caras se sentiam também meio deixado de lado, realmente. Mas quando Jesus chama, Levi se sentiu valorizado. Jesus chamou Levi disse, eu estou indo. Largou tudo e seguiu a Jesus. Agora escuta uma coisa que eu acho interessante. Levi sai dali, a primeira coisa que ele faz, sabe o que é? Fazer um banquete. Ele faz um banquete, e lógico, fazer um banquete para quê? Para comemorar sozinho? Não, comemorar com pessoas. E qual é o primeiro convidado? Jesus, que me valorizou. Jesus que me deu uma oportunidade, que reconheceu que eu não sou esse cara somente de caráter duvidoso. E chama Jesus. Jesus pode trazer teus discípulos também. E Jesus vai com seus discípulos. E quem são os demais convidados de Levi? Já que ele estava tendo uma oportunidade, ele queria mostrar isso para o seu colegiado, para os seus amigos. Também coletores de impostos também. Está lá, tudo na mesa, comendo, bebendo. Veja que a oposição aqui, ela já é uma posição explícita já. Então ele já vem com os discípulos, não vem direto no mestre, porque a oposição é sempre assim, nunca vem direto. Vem por ali, vem até atingir o âmago central. Ou seja, aqui ele chega com os discípulos e diz, o mestre de vocês senta na mesa com pecadores e come com pecadores. Sabe qual é a reação de Jesus? Quando ouve essas situações, quando ouve essas palavras, são a seguinte: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Com essa palavra aqui, Jesus deixa claro para aqueles líderes religiosos, vocês são santos demais. Vocês já se acham. Vocês acham que são o último biscoitinho do saco, por isso que eu estou vindo. Porque existem essas pessoas à margem da sociedade que precisam ser alcançados e vocês estão aí como num pedestral. Vocês estão muito bem na foto e não ligam mais. Vocês cheios dos rituais e as pessoas perecendo. Eu não vim chamar vocês, por isso eu não estou entre vocês, eu estou aqui entre os pecadores, porque é eles que é o meu papel fundamental salvá-los. Isso aqui era de dar-lhe tapa mesmo nesses líderes, né? Então, ele mostra aqui, nessa reunião com pecadores, oposição explícita. Depois o comentarista fala de negligência do jejum. O que é isso? É que eles também agora vão acusar, agora eles chegam no mestre. Por que nossos discípulos, isso os fariseus,
por que os nossos discípulos e os discípulos de João, que ele está falando, João Batista, que quando ele começou pregando também o evangelho, por estar ali entre os fariseus, acostumado com aquilo ali, então ele surge pregando o evangelho, os seus discípulos também eram obrigados a jejuar com ele também 2 dias por semana. Ou seja, então, os fariseus agora, eles chegam com Jesus dizendo assim: por que nossos discípulos jejuam e os teus discípulos não jejuam? Os discípulos de João jejuam e os teus discípulos não jejuam. Os fariseus, eles faziam do jejum um palco de um teatro onde apresentavam um show de uma piedade inexistente e hipócrita. Ah, nós estamos jejuando. Ah, com aquela cara comprida, aquela cara de triste, para que as pessoas olhassem e, puxa vida, estão todos jejuando, todos, não dava atenção para ninguém porque nós estamos jejuando, para mostrar que nós somos mais santos do que todos eles. Nós levamos a sério a nossa vida de consagração a Deus no jejum. Olha o que Jesus diz para eles. E a pergunta agora, quando eles fazem para Jesus sobre essa oposição, a resposta de Jesus para eles é o seguinte: na sua presença, ele diz assim, olha, Jesus compara a sua presença na terra como uma festa de casamento. E Jesus diz assim: durante o tempo em que estiver presente o noivo, os seus convidados não precisam jejuar. Você já viu numa festa de casamento os convidados estarem jejuando? Não, o convidado vem para a festa. Jesus estava deixando claro que durante um tempo, durante uma festa de casamento, esse silêncio é quebrado uma rotina. A gente sabe disso quando a gente vai para uma festa de casamento, né? A gente não vai para uma festa de casamento para chegar lá e ficar sem absolutamente olhar todo o banquete, a gente não poder fazer nada. Jesus deixava claro, olha, casamento é sinônimo de quebra de rotina, é sinônimo de novidade, é sinônimo de vida, de alegria, ou de vida alegre e abundante. Ou seja, o que eu estou proporcionando a eles é igualmente um noivo numa festa de casamento. Então, se eles estão aqui comigo nessa alegria total, para que jejuar? Embora que Jesus não está, vamos dizer assim, proibindo o jejum. Jesus não está falando contra o jejum. Jesus está mostrando de que o jejum é necessário, mas que agora, nesse momento, não precisaria. Não precisaria. Agora era um momento de alegria. Aí o terceiro subtópico diz sobre as velhas tradições. Eles continuam nessa oposição explícita falando sobre as tradições. E o que é nas tradições que eles estão mostrando? É que o jejum já é uma tradição. E aí Jesus diz, olha, vou falar uma coisa para vocês. Um ditado que vocês conhecem muito bem. Não se coloca remendo de pano novo em vestido velho. E não se coloca vinho novo em odres velhos. Escuta, irmãos, odres eram feitos de peles de animal, todos nós sabemos, costurado e impermeabilizado para se colocar o vinho novo dentro. E aquele vinho ele fermentava. E cada vez que ele fermentava, aquela embalagem, aquele odre, ele ia se esticando, ele ia se tornando mais flácido até a sua flacidez total, quando o vinho parava de fermentar. E o tempo que o vinho ficasse lá dentro não tinha problema. Mas uma vez que tirou aquele vinho, não podia colocar outro vinho novo ali, porque o odre não suportava mais, ele ia se rasgar. E aí Jesus diz assim, olha, não se coloca remendo novo em vestido velho e nem se coloca vinho novo em odres velhos. O que ele queria dizer? Eu estou trazendo um novo momento, a nova história. Eu estou trazendo a minha presença para entre vocês, não somente em um templo, mas pessoalmente, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo aqui com vocês. E a minha presença é como um vestido, é como um tecido novo. Se eu remendar o que vocês estão fazendo, vai ficar pior. Ou seja, Jesus queria mostrar para eles que se a mensagem que Jesus trazia fosse para remendar o que eles estavam fazendo, era como um suplemento, como um anexo, coisa assim parecida. Eu não estou trazendo anexo, eu não estou trazendo suplemento, eu não estou trazendo assessoria de um órgão, eu estou trazendo algo novo. E esse algo novo, devido à tradição que vocês vivem,
Os maus costumes que vocês estão acostumados aí, não adianta eu querer remendar porque vai ficar pior a rotura na veste de vocês. Nessa tradição que vocês estão vivendo. Eu não vou derramar o meu vinho novo na vida de vocês porque vocês não aguentam. Era isso que Jesus queria dizer. Arrebenta com esses caras. Eu estou trazendo algo novo. E se você não quiser viver o novo, você está fora do meu plano. Se você se considera muito santo, está fora do meu plano. Se você não quiser botar vestimenta nova, está fora do meu plano. Era isso que Jesus estava falando para eles. Começa uma nova história. E daí a gente prossegue agora para o último tópico, quando ele fala sobre oposição cruel. O que é essa oposição cruel? Essa oposição cruel é porque Jesus valoriza mais as pessoas do que os costumes. Eles valorizavam mais os costumes do que as pessoas. Como assim, pastor? Jesus está caminhando com os seus discípulos num dia de sábado e os discípulos entram numa seara, tudo brocado de fome, e então colhem a espiga e começam a comer. Era um tapa na cara desses caras, porque está dizendo, olha aí, eles estão infringindo a lei, é sábado, não pode tirar a espiga, não pode comer. Aí Deus diz assim, rapaz, vocês são escribas, vocês conhecem tanto a lei, interpretam tanto a lei, vocês sabem o que está escrito em Levítico capítulo 24, no verso 5 ao verso 9, né? Que os pães lá do propiciatório era para o sacerdote, mas vocês esquecem de que Davi, um dia com fome, ele com os seus seguidores, com seus homens, entraram na casa de Deus no livro de 1 Samuel 21, verso 1 e 6, e não tinha nada que comer, só tinha os pães sagrados que eram do sacerdote. Mas o sacerdote ali, naquele momento, percebeu que o que ele tinha para oferecer era pão sagrado. E pão sagrado foi dado para eles. Algo que eles não podiam, era proibido. Mas a necessidade, na hora, percebeu-se de que o homem valia mais do que os pães. Então, entregaram os pães sagrados e ninguém morreu. Para mostrar para vocês de que para mim a prioridade é o ser humano, não é as coisas, não é os ritos. A prioridade são as pessoas. Era isso que Jesus queria mostrar com eles nesse caso aqui. E aí era como que eles estivessem assim sem conhecimento. E o escritor até diz assim, o conhecimento da palavra é o antídoto contra o legalismo, e o amor é a chave da compreensão da lei de Deus. Ou seja, o conhecimento da palavra é o antídoto contra o legalismo, e o amor é a chave da compreensão da lei de Deus. Quando o escritor mostra isso aqui, ou seja, tem conhecimento da palavra, então você está blindado para qualquer argumento contrário à palavra de Deus. Por que muitas vezes nós cedemos às pressões e aos falsos evangelhos e às falsas teorias? Por causa disso, porque a gente não tem conhecimento da palavra de Deus, a gente não está blindado disso aqui. O conhecimento é o antídoto exatamente contra o legalismo. Precisamos conhecer a palavra de Deus, portanto, tire um tempinho e aproveite para conhecer mais a palavra de Deus. Depois do segundo subtópico, o escritor diz assim, a oposição cruel porque ele fez o bem. Que bem é esse que ele fez? Ele entra na sinagoga no dia do sábado e lá está um homem com a mão ressequida. E Jesus olha para aquele homem com a mão ressequida, já com vontade de curar aquele homem. E lá está de novo esses escribas lá na sinagoga, porque era eles que mandavam, eles eram o bambambam. Somos nós que ditamos as ordens aqui dentro, chefe. Presta atenção se ele vai querer curar alguém, que é para a gente poder acusá-lo. E Jesus agora já começa conversando com eles, perguntando, qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha e no sábado ela cair lá num poço e não vai fazer todo tipo de esforço para tirar ela de lá? Aí Jesus vai dizer assim, pois olha, um homem vale para mim muito mais do que uma ovelha. Se vocês fazem isso com uma ovelha, por que eu não posso fazer com um homem desse que está aqui com a mão ressequida? Que faz tanto tempo enfermo, pelejando para ser restaurado? E vocês não valorizam isso. Mas é sábado, o senhor não pode fazer. Aí Jesus diz assim, logo é lícito ao sábado fazer o bem. Então eu vou fazer o bem. Mas ele não queria. No sábado não pode. Olha aqui o legalismo. E por causa do legalismo, nós vamos fazer oposição cruel contra ele. E diz a palavra de Deus que o Senhor então
ordenou que o homem fosse curado, chamou ele, vem aqui no meio, o cara veio, estende a tua mão, Jesus curou e o homem agora estava curado. E esses líderes religiosos saem de dentro da sinagoga, vão lá para fora e dizem, agora nós vamos tramar um plano, é para matar, o jeito é matar esse cara, vamos matar. E as ameaças chegam até Jesus, dizendo, olha, os caras vão querer te matar agora. Sabe que nessa hora, quando a oposição é assim, ferrenha demais e cruel, dá vontade mesmo da gente sair fora, né? Vamos embora, sai pela porta do fundo, vamos sair fora, que o negócio ficou feio. Mas Jesus não, Jesus pelo contrário. Ele reúne aos seus discípulos, impõe sobre eles poder e autoridade e diz assim, olha, se o negócio está feio aqui, eu vou ampliar as fronteiras, vocês vão me ajudar. Vocês vão sair por todos os lados, vão pregar o evangelho, vão curar os enfermos e vão expulsar os demônios. Eita, que agora a coisa engrossa o caldo. Jesus parece que deveria regredir, né? Não, ele pelo contrário, ele faz ampliar as suas bases de ataque e parte para cima. Mas sabe que nessa hora alguém chega e diz assim, ele só faz isso porque ele é maioral dos demônios, ele opera isso porque ele tem poder de Satanás. Aí Jesus diz assim, escuta, vocês sabem que um reino dividido ele não subsiste, né? E é uma lição muito interessante também que nós temos, porque até na nossa igreja, na sua igreja, na minha igreja, na nossa igreja, na empresa, na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, se marido está dividido com a mulher, vai quebrar o casamento. Se a família está dividida entre si, vai quebrar a família. Se a empresa está dividida entre si, vai quebrar a empresa. Se a igreja está dividida entre si, vai quebrar a igreja. Os projetos não vão fluir. Eis aí o resultado, nós temos muito que falar acerca disso, porque às vezes na igreja a gente não consegue executar todos os planos e propósitos, porque às vezes os crentes são divididos. Jesus então diz assim, olha, um reino dividido não subsiste. Se Satanás expulsa Satanás, então vai fracassar o seu reino. Não existe. E aí Jesus até mostra assim, olha, ninguém entra na casa do valente sem primeiro amarrar ele. Mas uma vez que entra e amarra o valente, então pode saquear a casa. Jesus estava dizendo assim, se Satanás é tão valente, ninguém pode libertar alguém de dentro daquela casa sem que primeiro ele seja amarrado. E eu vim para fazer isso, para libertar aqueles que estão oprimidos pelo poder de Satanás. Ele dá autoridade ao discípulo para fazer isso. Mas aí Jesus deixa um alerta para mim e para você, dizendo assim, todo pecado que o homem cometer será perdoado. Toda blasfêmia que o homem cometer será perdoado, exceto, ou porém, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão. E o que é, pastor, blasfemar contra o Espírito Santo? Escuta, irmão, blasfemar contra o Espírito Santo não é aquele cara que se afastou da igreja, ficou no pecado lá algum tempo, depois voltou, não é aquela pessoa que de repente até fala mal da igreja, não é aquele camarada, não, isso aí não é blasfemar com o Espírito Santo, aquele camarada que só vive de vez em quando dando uma voltinha lá, depois volta, não. Blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir a Satanás aquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo cura, Deus está fazendo maravilhas, e alguém está dizendo, isso aqui é obra do capeta, é obra do diabo, e faz de tudo para interromper, porque ele está achando que aquilo é do capeta. Isso aqui é atribuir a Satanás aquilo que Deus está fazendo. Isso aqui é o que disse Jesus, essa pessoa não terá perdão. Esse tipo de blasfêmia não terá perdão, não tem jeito. Atribuir a Satanás aquilo que Deus faz. E aí nós terminamos o comentário, quando Jesus está lá e a sua família chega. Lembra que no início ele diz que até a família se opôs? Pois é, porque a família vai lá e acha que Jesus está fora de si, que ele não está batendo muito bem das bolas, mas também não pode entrar, manda chamar. Manda chamar sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, diz que nós estamos aqui fora, nós queremos levar ele para casa, para ele comer um pouco, para ele descansar um pouco, eu acho que ele está meio tantã da cabeça. E Jesus olha para as pessoas ao redor dele e diz assim, quem são meus irmãos, quem são minhas irmãs e quem são minha mãe? Aí ele aponta entre as pessoas, daqui ó, vocês aqui que estão ao meu redor, homens, mulheres que aqui estão, que ouvem a palavra de meu Pai, esses são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. Eu finalizo o comentário, o escritor dizendo assim, por isso para Jesus, vínculos espirituais haveriam de
redimensionar o conceito de família. Todos que abraçam essa verdade seriam sua própria família. Todos que abraçam essa verdade, essa vontade de servir a Deus, faz parte da sua família. Portanto, querido, que Deus te abençoe. Espero poder ter contribuído com você nesse comentário. O comentário de Marcos promete pegar fogo, né? Porque é um comentário muito bom, todo o seu livro, um livro tão pequeno, porém tão riquíssimo para todos nós. Para você, querido aluno, querida aluna, querido professor, querida professora, querido colega, companheiro, espero poder ter te ajudado um pouco mais. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se o Senhor Deus assim nos permitir. Até lá, se Deus quiser. Deus te abençoe.